para mais uma tarde de aprendizado. Nós agradecemos a presença dos amigos da internet, a presença de vocês sempre aqui conosco, a presença dos amigos da espiritualidade que há muito tempo já estão preparando o ambiente para nos receber. Por isso que, assim que nós chegamos nessa casa, nós recebemos essa alegria, né? Sentimos essa alegria, essa energia positiva. É tudo por conta deles, né? Então, vamos agradecer sempre. Nós vamos dar uns recadinhos antes do início, dizendo, né, a respeito da área social, que atendem as 85 famílias, e nós precisamos sempre dos alimentos, né, não perecíveis para a cesta básica, e esse mês o que a gente precisa bastante é leite em pó. Então, os outros itens a gente ainda tem, mas o leite em pó nós estamos precisando bastante. O outro lembrete das sacolinhas de Natal, que quem pegou uma criança, né, para poder fazer a sacolinha, a devolução é até dia 15, a semana que vem, né, que é o feriado. E nós temos ainda alguns números da rifa da TV, que vai correr no dia 25 de novembro. E quem quiser adquirir um número, né, para, quem sabe, aí ter uma sorte de ter uma TV nova para assistir alguma coisa boa no Natal, no final do ano, é só procurar alguém da casa, o Vladimir, a Sandra, e adquirir um número, tá? E quem quiser apenas ajudar também é muito bem-vindo, porque a nossa casa, ela, assim, agradece toda a colaboração, porque nós sabemos que é uma união, né, de pessoas, a casa é filantrópica, então não tem essa ajuda de ninguém, né? Nós temos que contar conosco mesmos. Então, recados dados. Os horários de atendimento da casa estão afixados aí no site, ali na porta. E nós temos trabalhos todos os dias, inclusive quando feriados, né, emendas de feriados, a casa não para. Então, sendo assim, nós vamos aquietando os nossos corações, deixando os nossos problemas e pensamentos turbulentos um pouquinho de lado, para que todo esse preparo seja feito para a gente poder assimilar tudo que será dito aqui na tarde de hoje e, principalmente, ser posto em prática, porque nós precisamos das nossas ações benéficas, positivas, para nos ajudar a evoluir da melhor maneira possível. Então, vivemos sempre, né, em busca de aprendizado, de melhora como seres integrais que somos, porque nós não somos só matéria nem espírito, nós somos um todo, então que nós possamos melhorar a cada dia sempre. E assim, com essa alegria no coração, nós vamos receber a nossa querida Marilena, que vai falar conosco um pouquinho hoje a respeito de alegria e vida, né, gente? É um tema bem pertinente, porque viver com alegria, eu acho que torna as coisas um pouquinho mais fáceis. Quando a gente consegue estampar um sorriso, né, quer seja nos lábios ou no olhar, eu acho que a vida da gente fica menos pesada, o nosso fardo fica menos pesado. Seja muito feliz, minha querida. Obrigada. Eu já trouxe, obrigada, querida. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, que sempre nos acolhe com muito amor, muito carinho. Como disse a nossa companheira, alegria e vida, nós temos que ter alegria. Consultando o dicionário do Aurélio, vamos ver qual a definição que ele dá para alegria. Segundo ele, alegria é contentamento, satisfação, prazer e felicidade. E que vem a ser vida. Vida é o conjunto de propriedades e qualidades graças às quais animais e plantas se mantêm em contínua atividade. Ou, exemplificando, vida é existência. Diante da vida que transcorre e dos momentos difíceis pelos quais todos nós estamos passando, e principalmente a humanidade, e frente à triste realidade, né, que nós temos,
ainda é difícil para muitos de nós a alegria de viver. Então, tem pessoas que não têm prazer nenhum de viver. Vive porque está vivendo. Vai assim, não dizer, não está vegetando, vai levando, né? Mas, apesar de todos os percalços, de tudo que nós tenhamos e venhamos a enfrentar, nós devemos procurar uma alegria de viver. Uma alegria nas pequenas coisas. Então, vocês vejam que é tão importante a alegria, que foi o tema que nós falamos o mês passado sobre alegria, e estamos falando novamente. Outro era alegria de viver, hoje é alegria e vida. Por quê? Porque a humanidade e nós, atualmente, estamos numa fase de desânimo, de descrença, não temos muita alegria. E mesmo nos repararmos no meio familiar, às vezes a gente não acha graça em nada. As coisas vão acontecendo e eu não acho graça. Eu falei, meu Deus, às vezes eu fico pensando, será que a idade que vai chegando, a gente vai perdendo a graça? Porque eu me lembro, quando eu era mais jovem, isso faz tempo, achava graça em qualquer programa cômico, os Trapalhões de domingo em casa, reunia todos os sobrinhos lá, eram pequenininhos, o que prazer que tinham de ver as coisas, como sorriam com alegria. Hoje a gente não acha graça, talvez não haja graça mesmo, né? Nós sabemos que nós nascemos no meio familiar adequado. A todos esse adequado a quê? Aos nossos reajustes anteriores. Nós temos o corpo físico propício à exigência da nossa alma, apesar que muitas vezes a gente não concorde com o corpo físico que tem, né? Não é lá aquilo que eu queria, mas é de acordo com o que nós pedimos. Nós temos a posição social e a posição financeira condizente a tudo aquilo que nós escolhemos para o nosso aprimoramento. Então, não adianta nós nos estarmos desgostosos, reclamar, não ter alegria, porque tudo que nós temos é de acordo com as nossas necessidades. O que devemos fazer? Não nos revoltar, não nos revoltemos, pois se a vida não é aquilo que sonhamos e ela não nos satisfaz plenamente, nós devemos procurar achar satisfação nas coisas que nos rodeiam. Embora os atritos, as dificuldades a enfrentar nos afete, nós devemos ter amor à vida, porque nós sabemos que se nós não tivermos amor para viver, se nós vivemos em constante tristeza, isso vai nos causar, principalmente a doença da moda, uma depressão muito grande, e que muitas vezes levam as pessoas que não têm prazer em viver ao suicídio. Nós sabemos que por onde nós voltemos o nosso olhar, nós veremos exibir a nefasta ação do mal, seja pela internet, seja pelo WhatsApp. Nós estamos recebendo assim enxurradas de coisas tristes, de coisas maldosas. Nós temos, por exemplo, a traição pelo abandono, nós temos a violência pela indiferença, nós temos a calúnia pela inveja, nós temos a prepotência pela covardia. E tudo isso vai espalhando miasmas mundo afora. Então, depende muito de nós, como nós estávamos comentando hoje no início da reunião. Tem determinadas coisas que recebo no WhatsApp, principalmente vídeo. Aí eu vejo assim, quantos minutinhos tem aquilo. Aí, quando eu vejo, já a primeira cena é de coisa triste, já deleto. Falei, não vou perder meu tempo com isso, vou perder 2, 3 minutos, no qual eu poderia dedicar a alguma coisa muito mais produzida, muito mais produzida, do que ficar vendo o que não interessa. Aí a gente já fica pensando, olha, está vendo o que aconteceu? Feito hoje, eu recebi um WhatsApp, logo na primeira cena aparece um irmão nosso, como dizia Chico Xavier, infeliz, uma pedra na mão, arrombando um vidro do carro. Eu já deletei porque aquilo, consequentemente, viria muito mais coisas, né? Muitos dão de perguntar, gente, mas com tanta coisa acontecendo, com tanta desgraça, com tanta tristeza, por onde anda será essa alegria de viver?
frente à triste realidade que nós enfrentamos todos os dias. Nesses momentos, talvez, nós nos esqueçamos quanto a humanidade tem progredido, científica e tecnologicamente. Nessas últimas décadas, as conquistas dentro da medicina nos têm surpreendido. Não somente dentro da medicina, o homem tem desvendado e tem manifestado a sua inteligência manipulando o mundo. Acontece que, através de potentes aparelhagens, que seja nas áreas médicas, seja nas áreas tecnológicas, seja na astronomia, eles têm com essas potentes aparelhagens, fazem muitas vezes eles se sentirem vaidosos. E, apesar de tudo, dessa vaidade, muitos deles não sentem alegria. Então, com toda certeza, todas essas conquistas, todas essas como se diz, tecnologias nos causam estupefação. Mas nós devemos aprender, principalmente, a estender o nosso olhar muito mais além, ver a vida de uma outra maneira. Nós devemos aprender a olhar com os outros olhos a vida. Por quê? Porque nós temos muitas pessoas que passam por duras provações. E acontece que nós, com certeza, nós olharmos essas pessoas com um olhar não de crítica, mas com um olhar sincero, de análise, nós vamos ver que os nossos problemas, na maioria das vezes, são tão pequenos e nos causam tanta tristeza. Por quê? Talvez seja falta de confiança nossa, falta de fé, falta de amor. Então, nós temos nossos irmãos que passam por diversas provações e os problemas deles são muito maiores do que os nossos. E os nossos, então, às vezes, a gente fala, meu Deus, eu estou me reclamando por uma coisa tão pequena, porque a faxineira hoje não veio fazer faxina em casa, mas no final telefona, por que você não veio? A pobre coitada está passando por uma fase tão difícil em casa, com filho, com neto, com doença. Fala, o problema dela é bem maior do que o meu. Como a gente muitas vezes se torna, vamos dizer assim, entre aspas, egoístas, né? A gente só pensa na gente. Então, nós devemos nos entregar, gente, a queixas, porque se nós formos umas pessoas queixosas, não sei se existe esse termo, nós não temos alegria de viver. Não só de viver, como de conviver, porque ninguém vai gostar de conviver com uma pessoa que vive todo dia se queixando, que não tem alegria de nada. E como eu sempre falo, eu tenho uma dor na coluna constante. Se eu for ficar, quando os sobrinhos ligam, tia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. A senhora está boa? Estou ótima. Porque se eu for ficar me queixando, uma que você vai criando aquela corrente que você está doente, realmente aí você fica. E vai se tornar agradável. Eu não vou telefonar para minha tia, já está, além de estar idosa, ficar reclamando, Deus me livre. Então, nós devemos observar muitas coisas que a gente deixa muitas vezes de observar. Por exemplo, a natureza. A natureza, além de ser sábia, é maravilhosa. Em seu esplendor, nós devemos saber encontrar alegria em cada raio de sol. Alguém do grupo da quarta-feira, outro dia, não sei que estava viajando, colocou o final da tarde. Gente, que coisa mais linda que é. E muitas vezes nós deixamos passar. Aí vocês vão dizer, mas aonde eu vou enxergar o pôr do sol? Aqui em São Paulo, que é meio difícil. Mas a gente procurar com jeitinho, a gente consegue enxergar, né? Então, nós devemos encontrar alegria em cada brisa que nós sentimos, que é aquela brisa gostosa que afaga a nossa pele. Aquela garoa fina de São Paulo, como é gostosa, né? Quando está um calorzinho, começa de repente o tempo vira, vem uma garoa boa. Então, nós vamos observar uma flor, o perfume da flor, que nos oferece um delicioso perfume, principalmente a orquídea. A orquídea tem um perfume, sim, maravilhoso. E muitas vezes nós não apreciamos o perfume da orquídea, o perfume da rosa. Não é toda rosa que é perfumada, né? Mas a maioria delas,
E a orquídea, então, eu digo, eu admiro porque eu tenho na subida de casa, na entrada, uma árvore assim esplendorosa, cheia de orquídea. Há umas 3 semanas atrás, assim, você não enxergava as folhas, era só as orquídeas abrindo. Então, aquele perfume, quando subia a escada, eu falei, ai, meu Deus, obrigada, que coisa deliciosa. Às vezes eu dizia assim, será que eu mereço essa dádiva tão grande? Então, se nós que vivemos numa cidade onde o barulho é ensurdecedor, se nós apurarmos mais os nossos ouvidos, nós podemos observar muitas vezes o cantar dos pássaros. Nós podemos observar o riso alegre de uma criança, de brincar em algazarra. Os estudantes, ao finalizar as aulas, o som estridente que eles fazem. Nós, quando somos professores, nós não gostamos muito desse som. Mas depois que a gente sai, a gente aprende a admirar esse som e compreender a alegria da vida. Eu vejo, às vezes, estou descendo a Leôncio, está na hora da saída do colégio ali do Jardim São Paulo. Gente, eu falo, ai, meu Deus, que maravilha, que alegria. Eu já tive minha época dessa também, de fazer parte. Tudo é bom, tudo é alegre. Então, nós devemos aprender, muitas vezes, a alegria da vida com os nossos jovens. Eles têm alegria de viver. A alegria, gente, resulta de uma posição positiva da vida. Nem sempre é o fato em si. O grande problema está no estado nosso de ânimo, como nós encaramos as coisas. Às vezes as coisas são tão boas e nós nos encaramos com os olhos embaçados, né? Há pessoas que vivem em busca de constantes conquistas na área material. O ter. O importante para eles é o ter. Trilhando sempre uma linha horizontal. Eu quero ir lá para frente, eu quero caminhar, eu quero progredir, eu quero ter dinheiro, quero ter carro. E esquecem de buscar na vertical, ou seja, as virtudes de ética, de moral, de bondade. Isso que nos trarão muitas alegrias. Vocês poderão estar pensando, como falar, gente, de tanta alegria, no meio de tanto sofrimento, de tanta guerra, de tanta violência no nosso planeta. Como é possível nós falarmos em alegria? Então, nós vamos pensar um pouquinho. Se nós dispormos principalmente a viver a vida com alegria, nós precisamos olhar as situações com outros óculos. Não é aquele óculos que a gente põe para ler melhor, não. É o óculos que nós enxergarmos, não só de perto, mas de longe também, com alegria e com otimismo. Por exemplo, nós sabemos que o sofrimento faz mal, lógico. No entanto, ele nunca é um mal tão grande. Como no próprio Evangelho nos diz, sempre atrás do mal tem um bem. Às vezes acontece alguma coisa, gente de mal, você fala, puxa vida, eu ia sair, o pneu do carro estava baixo, não deu para eu sair. Depois você vai agradecer, olha, se eu tivesse saído, teria pego um trânsito muito grande, teria acontecido alguma coisa. Então, sempre achar em tudo um recurso valioso para a aquisição daquilo que se torna um bem. Nem todo mal é mal, todo mal é um bem. As coisas acontecem porque nós sabemos de acordo com o nosso merecimento. E eu digo sempre, quando não tiver vontade de fazer uma coisa, não faça. Aquele seu eu interior diz para você, olha, hoje eu já falei isso várias vezes, quantas vezes eu já estou com tudo no carro para pegar a estrada para ir embora para a minha chácara. Aí, de repente, me dá uma coisa, eu falo, ai, não estou sem vontade. Já despedi de todo mundo da família. Aí eu volto atrás. Isso aqui não vai, eu falei, não me deu vontade de ir. Então, gente, tem que seguir o eu interior e agradecer. Porque logo nós vamos encarar isso com alegria. Ah, que tristeza, estou desanimada, não quero ir. Não, vou agradecer porque alguma coisa, os nossos mentores estão nos ajudando com alegria. Lembrando sempre que ter alegria não nos impede de termos sofrimento. Sofrimento faz parte, pois ele faz parte principalmente do nosso processo evolutivo e devemos encarar o sofrimento com um outro olhar. Então, se nós não tivéssemos a doença, nós não daríamos valor para a saúde. Se nós não passássemos por situações difíceis,
nós não daríamos valor para situações boas da nossa vida. O homem espiritualizado, gente, não é triste, ele não é deprimido, ele não é entediado, porque ele tem confiança em si mesmo, tem confiança e fé no Criador, ele respeita o próximo e ele procura sempre compreender as diversidades humanas. O Evangelho é uma boa nova de alegria para nós todos. Por quê? Pois ele nos ensina a superar a dor, ele nos ensina a clarear as sombras da saudade e ele nos ensina a compreender os enigmas da vida. Então, no Evangelho do Segundo Espiritismo, vários capítulos nos dão sempre, todos eles nos dão uma lição de vida. Como encarar com mais alegria, com mais otimismo. A força da alegria transforma a vida humana, direcionando sempre para paragens mais alegres, para o estímulo ao trabalho e principalmente a dedicação do bem. Então, quando nós fazemos o bem ao próximo, façamos com alegria, não façamos por obrigação. Ah, eu tenho que contribuir com a casa, a Renata hoje pediu leite, eu vou trazer. Não, traga com alegria, com prazer. Aquele leite vai amamentar muitas crianças, vai matar a fome de muitas pessoas. Então, façamos isso com alegria. Isso é alegria de viver. Então, desenvolvendo maior alegria no viver, nós poderemos tratar as pessoas também com mais respeito e com mais carinho. Se você está emburrado, como você vai poder passar para alguém uma alegria? Você está emburrado, você não fica, inclusive, como a gente fala, cabisbaixo, triste, deprimido. Não, se você está bem, você transmite também alegria. Como disse a Renata no começo da reunião, estou usando a Renata hoje de gosto. Ela falou da alegria de viver através de um olhar carinhoso, de um sorriso. Nós devemos desatar a alegria nos outros através do sorriso, pois nós temos motivos, gente, de sobra para cultivar alegria e para sorrir. Porque nós pensamos, nós sentimos, nós respiramos, nós caminhamos, nós temos uma família, nós temos um lar, nós temos a nossa mesa farta de acordo com os nossos proventos. Então, nós vivemos principalmente também com o amor de Deus. Então, nós temos que ter alegria. Alegria no coração humano foi e sempre será uma poderosa alavanca evolutiva, moral e espiritual no nosso caráter. Ao compreendermos esses fatos, nunca nós devemos abandonar a alegria, como já foi dito, porque nós aprendemos com a dor a evoluir para Deus. Então, depois, a Joana de Ângeles sempre diz, que, usando aquele dito popular, que após a tempestade sempre tem a bonança. Então, nós temos que poder encarar a bonança com mais alegria. Quando o amor não está presente nos nossos sentimentos, a alegria não floresce. Dizemos querer ter alegria, mas muitas vezes nós não conseguimos adquiri-la, principalmente porque o nosso coração está fechado. Se nós queremos ter alegria, devemos abandonar a tendência de ver sombra em tudo. Onde existe luz, nós vemos sombra. Nós devemos aliviar os nossos corações dos pesos de toda a mágoa que nós experimentamos no nosso dia a dia. Sentir mais leveza, principalmente através do perdão. Nós devemos orar constantemente, ter fé e confiança, aurindo para nós mesmos energias positivas. Sempre que possível, devemos expressar a alegria de viver, através de um sorriso, de um contentamento, de um abraço, de um olhar fraterno. Cada novo dia é sempre abençoado com a oportunidade do nosso crescimento espiritual e a nossa iluminação interior. As estradas que nos levam à alegria de viver, à alegria da vida, fazem parte de um método gradual, íntimo de cada um.
cuja prática deve ser exercitada pausadamente, pois não existe uma verdadeira fórmula para a alegria ou para a felicidade. Depende da nossa transformação, do nosso trabalho interior. Então, se a pessoa não tem um coração aberto, se essa pessoa não tem amor, não tem fé, não tem confiança, não vai conseguir ter alegria. Não, hoje eu saí aqui do centro, a Maria Helena falou tanto de alegria, a Renata no começo falou sobre alegria. Não, eu vou ser alegre. Não é assim. Tem que fazer a sua modificação íntima. Ser alegre ou não é uma questão de circunstância. Se nós estamos sozinhos ou se nós estamos acompanhados, é uma atitude de comportamento de cada um de nós, de como nós encaramos a vida. Então, muitas vezes a pessoa está numa multidão e ela não está alegre. E às vezes ela está tão sozinha, mas está alegre com tudo aquilo que ela tem. Divaldo Franco diz o seguinte sobre a alegria, abra aspas. A alegria de viver é o estado natural da alma, que depende de cada um. Podemos encontrar pessoas, diz ele, nas palhas da miséria, com infinita alegria de viver. E podemos encontrar pessoas na abundância e na riqueza, com grandes fortunas, dominadas pela tristeza e pelo tédio. O que é mais fácil de nós encontrarmos, né? Porque, por exemplo, às vezes vocês vejam, eu costumo muito observar esses senhores que trabalham na rua, colhendo papel, sucata. Se você olhar a expressão deles, eles não têm uma expressão triste. Está sempre com um cachorro ou dois ou mais do lado. E se eles têm, então, como diz o Divaldo, eles estão numa miséria, pessoas nas palhas da miséria, muitos deles. Mas são muitos deles mais felizes do que nós, que estamos passando num belo de um carro, com todo o conforto, com o ar-condicionado ligado, e não nos sentimos felizes. Uma vez eu observei, assim, me admirou muito, até parei para olhar. Um senhor, ele estava deitado, dormindo numa calçada. Tinha apoiado não sei o que era que tinha, que fazia o travesseiro dele. E deitado no dorso, 2 cachorros. Eu olhei aquilo com tanta admiração, nunca me esqueço dessa cena. Eu falei, meu Deus, ele está num sono tão tranquilo, deve estar numa paz interior muito maior do que nós aqui, né? Eu falei, que Jesus que o abençoe e que ele continue nesta paz interior. Diz ainda o texto em estudo, se nós já encontramos Jesus, nós temos melhor razão para viver com alegria. Porque nós estamos envoltos na luz do mundo e se nós temos Jesus dentro de nós, nenhuma sombra nos ameaça. Pois, meus irmãos e minhas irmãs, alegremo-nos com a vida que nós desfrutamos e agradecemos sempre a glória de saber e de amar e de agir com acerto. A vida com alegria, tenhamos certeza, é em si mesma um hino de louvor a Deus. Neste momento, como em todos os nossos dias, procuremos ser alegres, demonstrando gratidão a Deus por nós estarmos vivendo nesse momento, aqui e agora. Muito obrigada. Vamos ver se alguém tem alguma questão. Vamos ver, vamos participar com alegria. Alguém gostaria de fazer uma colocação? A Cris é ótima. Olá, minha lindinha, seja bem-vinda.
Porque eu, né? Nasci lascimar, né? Inclusive, atualmente, está sendo feito grandes pesquisas nas áreas médicas em relação ao comportamento da pessoa, do doente, do seu estado, o progresso que ele tem na memória, na melhora, desculpe, quando eles têm confiança, quando eles têm fé, quando eles oram. Então, a porcentagem é de, vamos supor, de melhora numa faixa de 70% contra o restante daqueles que não têm fé, não têm esperança. Então, nos mostrar como é importante nós termos fé e ter alegria. Bom, eu vou sair daqui dessa. Eu tenho fé, eu vou sair dessa. É otimismo, é alegria de viver. A vida é maravilhosa. Depende de nós. Nós que fazemos a vida boa ou não. Como diz aquela musiquinha, depende de nós. Depende de nós, ser alegres ou não. Então, nós temos que procurar ser alegres. Não vamos dizer para vocês que nós vamos ser alegres 24 horas. Nós temos os nossos dias, os nossos momentos, que a gente tem aquela tristeza, mas não deixar ela nos dominar. Não deixar que a tristeza nos abate. Então, nós temos que procurar sempre melhorar cada dia. E nós estamos aqui para isso, né? E nós, como os estudantes da doutrina espírita, nós sabemos que o nosso progresso depende da nossa melhora de dia a dia, né? Vai falar, meu lindo. Eu vi alguém lhe fazer. Sou eu? Fico mesmo, se você não colabora comigo. Como você colocou muito bem, né? Na verdade, é pela fé. Porque a fé, resumindo, a fé é a certeza do que eu não vejo, do que eu não pego, do que eu não posso fazer. Está dentro de você, né? E quando você consegue ir fazer isso crescer em você, e também praticando a caridade é outra coisa, você atrai realmente toda essa luz do universo. É verdade. Ele nos ensinou, só colocar em prática, né? E com o amor sempre pode. Por isso que você falou, que às vezes você deu o exemplo do carroceiro, do cara. Os cachorrinhos deles realmente estão sempre felizes. São sempre felizes mesmo, são sempre felizes. Não largam, são fiéis. E realmente o cachorro é fiel. Você veja que às vezes acontece um infortúnio de algum desencarnar, para tirarem o corpo da pessoa é difícil, porque eles não deixam pegar. Tem tantas coisas, tem uma coisa que até agora fui tomar água lá, nós estamos comentando. Tem coisa melhor na vida do que a água. Que coisa maravilhosa, deliciosa a gente tomar água. A gente às vezes não dá valor, pega o copo d'água, automaticamente. Vem até você. Ele vai embora. É verdade. Então não é Deus que pune, não é Deus que pune, é nós mesmos. Nós mesmos. É nós que fazemos essa coisa de ficar maldizeiro. Então que nós consigamos, né? Por exemplo, já estamos estudando aqui toda quarta, e nos outros dias também, que nós conseguimos cada vez mais deixar isso forte, bem gravado, né? Na nossa cabeça, para que nós possamos todos ir melhorando, para realmente alcançarmos essa felicidade. Porque a essência nossa, que nós somos criados, é para ser felizes. Ser felizes, isso mesmo. Seja a doutrina que for, a religião que for, ela ensina isso. Nós somos criados. Deus nos criou para sermos felizes. Agora, nós que não queremos, né? Nós não sabemos procurar a felicidade. A gente procura a felicidade em coisas que não são certas, né? Não depende de nós e que nós possamos sempre estar transmitindo alegria para aqueles que convivem conosco, em casa, procurando. Às vezes nós estamos com, vamos dizer assim, um baixo astral estamos tristes. Põe uma música, liga um rádio, põe uma coisa boa. Não vai colocar no programa da tarde, da noite, que só vai transmitir tristeza. É isso aí. Procuremos que a alegria, gente, de viver é importante para todos nós. Você vai falar, meu amor, disso? Vamos lá, Rosinha. Vamos lá, minha linda.
Verdade. Você tem certeza das coisas, né? Você tem firmeza de pensamento. Isso vai acontecer. Tenho certeza que vai dar certo. Tenho certeza, não pensar nunca que não vai dar certo. É o positivo, que você atrai a energia positiva para você e você emana também para todos que o rodeiam, né? Isso é muito importante. Ninguém mais? Estamos em cima da hora, né? Então, mais uma vez agradeço a vocês. Espero que a sair daqui nós possamos nos sentirmos mais fortalecidos para espalhar alegria e agradecer a Deus a importância da nossa vida. Que Jesus seja conosco. Bom, meus queridos, depois de tanto saber a respeito, né, de alegria de viver, nós vamos aproveitar esse momento para emanar aquilo que nós temos de melhor em nossos corações, que é o nosso amor, através dessa alegria que todos nós trazemos, para que os nossos irmãos que estejam menos alegres do que a gente nesse momento possam se sentir melhores. Então, que essas energias de amor, essas vibrações tão positivas, possam chegar até eles, quer seja nos hospitais, nas casas de repouso, nas penitenciárias, onde esses irmãos estão privados de liberdade física, que eles possam ter um alento. Que as nossas vibrações cheguem também aos irmãos que foram lembrados aqui hoje, que não têm um lar físico, uma casa de material concreto para eles habitarem e que estão nas ruas, estagiando nessa difícil prova, que eles possam ser amparados e protegidos sempre. E vamos vibrar também por aquelas pessoas que são difíceis no nosso convívio diário, quer sejam aquelas que estejam nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos lares, que sejam amparadas e protegidas e que possam seguir a caminhada da melhor maneira possível. Agora vamos agradecer todo o amparo e toda a proteção que nós recebemos sempre e desejar a todos um restante de semana maravilhoso e que todos possam sair daqui melhores do que chegaram e consigam colocar em prática toda a alegria de viver. Que assim seja, graças a Deus.